Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Bar do Frango, o Espaço Cultural Bar do Frango, sob a administração do nosso querido Flávio Tavares, o popular Tatal. E hoje estamos recebendo a visita do nosso querido Dinho Oliveira, que, coincidência ou não, estamos essa semana falando sobre o estado da Bahia, né? Falando com os companheiros nossos aí, Hélio Braz, né? E olha só que coincidência maravilhosa, né? Falando de Bahia, um dos bons baianos, né? Encontramos aqui no Bar do Frango. Claro que teve uma participação também do nosso outro parceiro também, Zulu de Arrebatar. Não tem como não falar dele também. Ele faz parte dessa, para nos ver, tramóia, né? Dinho, muito obrigado pela sua presença, cara. Uma boa noite, seja bem-vindo e fique à vontade para falar o que você quiser, do jeito que você quiser. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Primeiro lugar, que lugar da Bahia que você é? Poções. Poções fica a sudoeste da Bahia, fica entre Jequié e Vitória da Conquista, né? Ao mesmo tempo que fica muito próximo de Minas Gerais, né? Então a gente recebe assim, várias influências culturais. Sim. Né? Não só das nossas origens, né, dos nossos tambores afro-baianos, como também das harmonias que vêm de lá do Clube da Esquina, né? E de todas aquelas cantorias ali do Vale do Jequitinhonha, né? O som daquelas as lavadeiras, né? Enfim, a gente recebe também influência do samba de roda, o samba chula, que vem lá do Recôncavo Baiano, né? E recebemos também a influência importantíssima do, digamos assim, do neorrealismo. Estou falando assim porque Poções, uma cidade pequena, né, que teve o privilégio, na minha infância, eu convivi com 3 salas de cinema. Né? Para uma cidade pequena, brasileira e da Bahia, já era uma grande revolução. Sim. Né? 3 salas de cinemas atuantes. Isso em que ano, Dinho? Entre 50 a 60, até 70, quando as salas de cinema começaram a entrar em crise e a grande maioria, eu acho que a nível nacional, virou igreja, né? Sim. Como sabemos aí. Poções é uma cidade que tem influência forte italiana, né? E daí que vem a questão do cinema, né? E vem também os risados, né, portugueses. A cultura popular local. Exatamente. Né? Temos até hoje uma filarmônica litero-musical que eu fiz parte aí na minha infância. Eu digo assim que é a minha iniciação. Aos 9 anos de idade eu fiz parte dessa filarmônica. Não fui adiante porque não sou da matemática e música, teoria musical, né? É matemática. Sim. E eu sou muito fraco. Então eu pulei fora. Né? De um lado, me dei bem porque mergulhei fundo na questão da cantoria, dos improvisos, dos cantadores de feira, os violeiros, os risados, né? E aí eu digo assim, por outro lado me dei mal porque hoje eu não leio nada. Eu conheço as cifras. Ler partitura. Exatamente. Sim. Eu leio mal cifras, né? As cifras. Mas assim, era uma vontade louca de cantar, talvez nem tanto de cantar, mas de me expressar, né? Através da poesia. Tinha vários tios por parte de mãe. E essa vontade de você foi despertada nessa época da Filarmônica? Ou já desde cedo que você já tinha essa vontade de ser artista? Sim. Né? Um dia desse eu estava comentando com o Zulu. A primeira vez que eu identifiquei uma música, né, que eu ouvi aquela coisa, aquela harmonia, assim, a melodia, o canto e tal, foi através de música de Luiz Gonzaga, né? Meu pai cantava um pouco, assim, em casa, né? Quando tomava uns 2 Beer Nights, ele costumava cantar, e eu lembro da música que falava do carro de boi, da boiada e tal, né? Aí a outra coisa que eu lembro também, que me apareceu como memória musical, foi ouvir Beatles, né? Sim. Então, hoje, assim, a leitura que eu faço, dois elementos do pop, da música pop, né? Sim. O pop mundial e também um pop não só nacional, que podemos chamar também Gonzaga de um... Sim, com certeza. Né, é um artista uma figura que representa a nível mundial nossa cultura, nossas raízes, né, sertanejas e tal.
Então foi nesse universo aí que eu comecei a me enfronhar e gostar daquilo. Aí tem as bandas de baile, né? Já na adolescência. Posso tinha uma banda importante. Já tocava algum instrumento na época? Não. Ainda não. Isso lá para muito tempo depois, uns 20 anos, eu comecei a querer tocar flauta e tal, e achando que ali talvez eu pudesse usar aquilo como um instrumento para compor, né? E não consegui. Eu fazia a melodia, mas não achava, faltava alguma coisa. E por acaso aparece um violão, eu falei, rapaz, acho que é por aí. Não tinha dinheiro para ter um piano, Sim. né? Sim. Aí foi por aí, através desse violão que eu comecei a armar os primeiros acordes e tal, e daí vem os festivais de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Espírito Santo, do Festival de São Paulo. Aí já era. Aí já formamos um time. Ano... Aí os anos 90 já, 80, 90. Já Na verdade eu comecei assim na música, teve esses flashes pequenos aí, Sim. desde os 9 anos, mas como eu comecei a achar que tinha um negócio sério dentro de mim, e era com a música, já foi tarde, né? Já foi aos 20 e poucos anos de idade que eu comecei, peguei o violão e comecei a armar os acordes, já fui pensando em compor, não em ficar tocando, imitando e tal. Quando não. você entrou nessa época dos festivais, você já participou, entrou com uma canção para concorrer e tal. Autoral, né? Lembra de alguma? Você quer relembrar, quer tocar? Sim. Tem uma que faz parte do meu primeiro CD, né? Ah, Que é? nessa época eu gostava muito da bossa nova, assim, eu curtia muito aquela mistura aí do samba, nossa raiz brasileira, né? Que tem influência também africana, Sim. mas com jazz, né? Que a O bossa João nova Gilberto, o baiano, foi que meteu essa batida É. esquisita, né? Sim. Quando trouxe aqui pra. Vamos lá. Aí foi por aí que você fez sua primeira canção já e fui pro colocou pro festival. No festival ela não foi muito bem sucedida, mas entrou no disco. Sim. Aí já ficou uma coisa bacana, até melhor do que um prêmio, né? Já tem um registro. Você já vê aquilo como uma coisa, pô, me tornei profissional. Meu pai cantava. Qual o nome da canção? Joana. Joana. É só sua ou tem mais um parceiro? Só minha. Só. Vamos ouvi-la? Canta, espanta essa dor. Peraí, só um minutinho que eu acho que eu. Não empolguei. tem problema. Afinal de contas, isso foi anos 80. Não é isso? Anos 80. Canta, espanta essa dor. Não vê que é mais forte o ideal do amor. Se for por Joana e canta, Laia, me faz um favor. Procure nos livros a razão de nós dois. Não vê que Freud é quem diz: não somos mais que aprendizes do amor. Não fica mal falar de amor, como vai? Solte as amarras do meu coração. Não quero com isso amor, compromisso, nem fugir das garras da paixão. Muito bem. Bom, a canção não venceu, mas fez parte do álbum do festival, né? Na época ainda era o bolachão, né? Aquilo o vinil, né? Foi o meu grande troféu. Fiquei correndo o mundo todo com aquilo nos braços, aí pra cima e pra baixo. Era a última faixa do disco, mas tudo bem. Isso foi em que região? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Tinha um festival lá famoso, ia muita gente daqui, de Minas, do Paraná, é o Festival de Inverno da Bahia. Certo. Você tinha Sim. quantos anos? Eu nem lembro de você. Uns Enfim, 30 anos. enfim, quando que veio a ideia de vir para o Sul? Isso é recente. Eu tenho É mesmo?
6 anos que eu perdi. Tem 6 anos, Rapaz. Aí eu vim com a família, né? Camilo nasceu lá. Não vamos pular etapas, vamos Sim. ficar ainda um pouco lá. Tá. Por exemplo, eu vejo que você tem aqui, ó, um álbum chamado Dinho Oliveira. Foi o primeiro? Não, esse é o último, é uma coletânea. É o mais recente. Então o primeiro foi esse. O penúltimo. Rapaz, e qual Tem o outro? alguns. Não, eu não trouxe, mas Você eu não tenho. trouxe? Eu tenho o primeiro, foi o Canto de Chegada. Eu tô achando que não tá pegando bem aqui, peraí. Eu acho que ele abriu bem. Ó, pronto. Aqui. O primeiro foi o Canto de Chegada, o segundo foi o Entre o Olho e a Orla. Depois teve uma incursão pelo forró chamado Forrozei, né? Depois veio esse, o Cordeliano do Destino, que é Que é isso? todo trabalhado em cima de ritmos que compõem as festas juninas, né? Sim. O Cordeliano do Destino, que tem forró, Sim. shot, chachado, baião, coco, samba sanfonado. É engraçado, samba sanfonado foi Jereba que deu esse apelido, né? Eu ficava assim incutido com esse palavreado dele, depois eu lembrei que Jacques do Pandeiro fazia um samba Sim. sanfonado, né? Era um samba sincopado ali, um coco e tal, e tinha sanfona no meio, né? E desse álbum, alguma canção assim estourou que você... Aí tem Fuxico, né? Fuxico? Fuxico é uma canção que foi gravada por vários artistas, assim, para mim importantes, né? Marcel Melo, Certo. Zé Lito Miranda, Pereira da Viola. Quer tocar um pouquinho? Sim, Se quiser, claro. vamos nessa. Fuxico. Fuxico. Sua sozinho? Minha, de Gutenberg Vieira e Didi Araújo. Olha, tá vendo? Como dizia o Boldrin, tem que falar Tem história. todo mundo direitinho, o ator, o Direitinho. compositor, o intérprete, tudo, né? Me disseram que o amor tem duas caras, uma é bela e não separa, a outra é solta em multidão. Me contaram que o amor tem dois sentidos, um herói e outro é bandido, quando diz sim, outro diz não. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor, ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor, ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Me falaram que o amor são passarinhos, um que mora em vários ninhos, outro que morre em solidão. Oh, me avisaram que o amor tem duas asas, uma vem sempre pra casa, a outra vai sem direção. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor, ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor, ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. O amor, eu soube que tem dois lumes, feito uma faca de dois gumes, é liberdade ou é prisão. Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando o coração. Porque o amor sempre ajeita um jeito diferente de chegar bem juntinho da gente e ficar cantando ao coração. E dois, amor que vem, amor que foi. E dois, amor que vem, amor que foi.
E um, dois, amor que vem, amor que foi. E um, e dois, amor que vem, amor que foi. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. Ele é sabiá cantando numa laranjeira em flor. Ele é pedra de badoque, bate e vai deixando a dor. E essa aí você não botou em nenhum festival não, né? Você ficou com medo de ganhar, foi isso? Ela já quando fizemos essa música, já saiu, um gravou, puxa, estica e vai. Aí todo Acho mundo que tem quis umas fazer, né? 20 gravações espalhadas aí, então. Tem. Entendi. E aí tem aquela coisa, a música, o festival tem só música inédita, né? Não tem como. Também, né? E você participou de quantos festivais? Não lembro. Não. Perdeu a conta. Minas Gerais tinha Almenara, Rubim, Pavão, Pedra Azul, né, tudo no Vale do Jequitinhonha. E aí tem o Espírito Santo, tinha São Mateus, tinha as 3 cidades lá. Aqui em São Paulo, vários festivais aqui. Participou aqui também. No Santa Catarina tinha um festival importante que é um festival da Sapecada do Peão, é um festival de música nativa, né? E eu fui com o Gutenberg Vieira, esse parceiro aí, temos várias músicas, eu e o Gutenberg. Ele é de lá da de Vitória Bahia da também, Conquista, Vitória da Conquista. Né? Porque Vitória da Conquista ali é a nossa capital, né, digamos assim. Então, nosso time de música foi formado ali. É isso que eu ia te perguntar. Quem são os seus parceiros? Gutenberg Vieira, Papalo Monteiro, Edilson Dil, né, faleceu assim, inesperadamente, Luiz de Lá, né, toda uma galera que a gente tem como se fosse um clube do Bolinha, né? Sim. Foi. Sim. Aí espalhou cada um para o canto, tem muita gente lá ainda, existe um movimento importante lá, existe um movimento de cinema também importante. Poções, que é a minha cidade, tem um menino que está até nessa novela, uma novela da Globo, ele é um dos diretores, que é o Rogério Saguin, né? Uhum. É de lá. Tocava percussão comigo, a gente fazia os forrós lá na minha região e ele. Sim. E ele se tornou roteirista e tal. Então tem um movimento importante ali de teatro, tem um festival de risados muito importante, tanto em Poções quanto em Vitória da Conquista. Sim. Reúne todos os risados que vêm do interior e tal, e vai para o centro da cidade, um palco bonito, com toda a iluminação. Tem um apoio, tem assim, apoio da prefeitura? Tem apoio. Uma Sim. verba E assim, né, é que o movimento cresceu tanto que quem há de mexer com isso, né? Hoje assim, é obrigação mesmo, então, senão o pau quebra. A galera já sabe lá seus direitos, né? E você todo também ano tá lá. Poções teve uma trajetória assim, de ter há muito tempo que vinha um governo de esquerda, né, que contemplava isso, que entendia a importância de patrocinar esses eventos, né? Poções também, uma galera ligada ao... Tanto que eu estava cobrindo nos outros, quem é a direita lá? Eu falei, não tem direita em Poções, não tem. Tem dois grupos, todos os dois grupos, eles são, né, assim, um é mais à esquerda, digamos assim, né? Mais que é radical. a briga PCdoB, né, e tal, PT, né? E tem um outro grupo que, assim, que também está nesse bloco de apoio nacional, sabe? Uhum. Democrático. Enfim. Certo. E a sua participação nessa parte do cinema foi como que fez alguma trilha sonora? Olha, no roteiro? Foi a ator? história minha com o cinema já é uma coisa anterior até à música, né? Porque assim, desde pequeno eu ia como eu tive esse privilégio, né? Então meu pai levava a gente para assistir o faroeste, né? O western, que lá no nosso caso era o espaguete, né? O faroeste espaguete. Mas era importante isso, né?
Glauber Rocha, que é de Conquista, Vitória da Conquista, cidade vizinha, ia para lá por ter esse lugar, assim, o cinema tinha um lugar privilegiado, tinha também os pensadores do cinema ali, né? Os cineclubistas, né? E ele saía de Conquista e ia para lá para assistir e para depois dos filmes debater, discutir cinema, né? Sim. E tal. Enfim, então eu já criei assim com essa visão, assim, essa digamos assim, uma coisa meio lúdica, que eu nem sei bem explicar, mas assim, uma vontade de manifestar também através da imagem, né? Da imagem, do som e tal. Aí, recentemente, foi quando eu consegui entender isso, né? Porque essas coisas ficam tudo na memória, né? E recentemente foi que eu vi, puxa vida. Você não tinha noção da grandeza que era. Eu tinha tudo isso. Quando o cinema entrou em crise lá, que virou sucata e tal, eu ia brincar nas ruínas ali, né? Com a galera ali no quintal do cinema. Tinha o Cine Joia, o Cine Glória e o Cine Santo Antônio. Certo? O Cine Santo Antônio foi o primeiro a sucumbir. E eu lembro que a gente brincava né? No meio das ruínas cidade ali. Do interior, 3 cinemas né? Uma cidade com 50 mil habitantes, Não é? tinha menos ainda. Então era uma revolução realmente. Então, aí recentemente, eu resgatando isso na memória, a gente vai ficando velho, a gente fica mais esperto, mais sabido, né? Eu falei, caramba, isso aí abriu o curso de superior de cinema na Universidade do Sudoeste da Bahia. Né? E é cinema e audiovisual. Estadual lá, né? É estadual. Aí eu parti para cima e fui fazer, né, cinema lá e tal. Mas com interesse de entender a linguagem, né, para mim, não foi para ninguém. Para eu entender isso, sabe, a importância disso no meu universo, Sim. na minha memória, e entender a linguagem do cinema, como é que se faz aquilo ali, sabe? E cinema, antes de tudo, é uma indústria, né? Envolve vários elementos ali. São várias, digamos assim, tendências dentro de uma linguagem, né? E tal. Qual que é a sua formação? Você é autodidata? Você fez escola superior? Na música? Você fez... Não, de formação acadêmica mesmo. O cinema. O cinema. Ela Você é formado em o quê? Cinema. Por exemplo, você é ator, você é professor, você é engenheiro, qual que é o título para aquele que se forma na curso, faculdade de cinema? Sim, o curso ele lhe dá várias. Lá você escolhe. Várias Você é roteirista. Isso, roteirista. Ou sim, o meu objetivo é esse. Né? Mas assim, lá a gente aprende a fazer. Roteiro, cenografia. Tudo. Desde roteiro até figurino, passa pelo figurino, passa pela fotografia, passa por cenário, passa por... É porque estou tentando lembrar aqui o nome, que é essa coisa moderna de mexer com gráfico, essa linguagem gráfica que envolve computadores e tal. Não. É computação gráfica, né? Computação gráfica. Tem a matéria que você faz, e é um bom tempo, porque o curso é 4 anos, né? Sim. Então, 2 semestres é envolvido a isso, porque hoje em dia a gente compreende cinema não é mais aquela telona, né? Vem desde a telona até as telinhas, celular, tudo isso engloba ali dentro. Assim, agora, o meu interesse todo é roteiro, né? E eu tenho 2 roteiros aí que eu estou terminando de aprontar. Um, inclusive, é de uma figura que quando eu vim aqui tocar com o Paulo Henrique, ele estava aqui presente, ele já partiu, o João Bar, e ele me deu de presente uma história maravilhosa. Um dia desses vocês vão ver na telona, porque eu estou assim, acabando de terminar isso aí, sabe? É uma história fantástica que envolve o poeta Romero, né, que há sei quantos mil anos antes de Cristo viveu e ele tinha assim uma obra fantástica, muito grande, que inclusive a história não consegue entender a existência dele, né, como é que 1000 anos antes de Cristo, ou mais de 1000 anos antes de Cristo, ele conseguiu escrever, né, a Odisseia e tal. Já tem título? Homero e o Carreiro da Chapada. O Carreiro da Chapada. Porque eu vou só contar uma historinha aqui pequena, e foi o que João Bar me passou. Ele falou assim: poeta, é o seguinte, o poeta Homero sai de lá
da Grécia Antiga e vem surgir na Chapada Diamantina. E na Chapada Diamantina, ele na busca do reconhecimento do nome dele, porque a ciência não explica ele, né, a história não explica, ele vem em busca disso e lá ele vai encontrar um carreiro, carro de boi, Sim. um estradão assim e tal, e ele, assustado, o cara, não, sobe aí, ele, não vou, e tal, ele sobe, aí ele como é seu nome? Ele, ainda enfesado, né, Romero, cara. Aí o vem falando, Romero, haha, eu também chamo Romero. Romero com H? Vamos para João Bar. Sim, Romero com H. Aí sobe aí, ele subiu. Aí pronto. Aí a história segue, história né? segue, aí entra a poesia, entra segue o folclore, caminho adentro. entra a cultura popular, entra a fantasia, né, E aí dá do para vários sertão, capítulos, né? entra Você... Saci Pererê, entra um bocado de coisa nesse meio. Olha só, Tá Camilo, seu filho, veio até aqui para dizer coisas que você não lembrava de resposta à pergunta que ele fez. E quem é formado em cinema é cineasta. Isso é coisa de Camilo. Olha aí, mas... Não, mas o cineasta... o cineasta não precisa de É como fazer ele curso, falou, né? São tantos... Né? Bom, Mas ele veio aqui o pra cineasta, o roteirista, né? O Glauber, né? O Glauber mesmo, ele já, por natureza, já saiu para... Como ele fala, né? uma ideia na cabeça. E uma e câmera na mão, né? A maioria dos o caminho tá cineastas mais não por aí, teve né? formação assim, acadêmica, não. Mas ele não precisa. Ele não precisa, né? Mas tem aquela figura assim que vai estudar, aquelas... Né, Que é preciso. claro, para explicar. Preciso, exato. Até, né? Você estuda É interessante, cinema hoje, né? não necessariamente numa universidade. Você tem cursos técnicos nessa área também, né? Produzir vídeo, coisas dessa natureza. Nós estamos com 27 minutos. Pelo nosso tempo aqui seria mais 3 minutos, mas você fica à vontade. Eu costumo sempre perguntar: tenha mais alguma coisa que era para a gente falar que você gostaria e eu não falei, você esqueceu, que você gostaria de finalizar? Ou... Uns Olha, 3 minutos ainda. A gente tá Você com... pode completar com uma música também ou algo que nós não falamos ainda que você gostaria de falar. A gente está com uma agenda, né? A gente está com uma agenda aí. Eu e o Zulu, a gente está com umas histórias assim, porque a gente passou esse período aí de pandemia meio sufocado, né? Na verdade, a gente vem sufocado desde de 2018, né? Porque o país entendeu errado e botou uma Sim. pessoa que não merecia estar no lugar, né? E daí houve um retrocesso muito grande, inclusive dentro do ponto de vista da cultura, né? Sim. E tal. E aí a gente está retomando algumas coisas, né? E já fizemos alguns trabalhos aqui com saraus, e São Paulo tem muitos, né? E isso é importante. Quando que você veio para São Paulo? 2017? Foi. Não. Tem uns... 2017. 6 anos que estamos aqui. Sim. Aí chegou, já veio a pandemia. Chegamos, quando eu terminei de fazer esse CD, aí veio a pandemia. Sim. Aí o CD, tanto que ele não foi lançado. A divulgação dele ficou... Não foi lançado. A gente está agora tentando, né, porque também já, nesse período eu já compus pra caramba, já estou com um projeto de fazer outro. Já está com outro álbum, né? Sim. Enfim. Dia 14 de abril tem um show do Zulu de Arrebatar, chamado Cena de Cinema. Só, meu amigo, que eu não consigo ler. No auditório do Colégio Dom Pedro I. O anfiteatro do Colégio Dom Pedro I. É que, na verdade mesmo assim, a gente costuma não colocar datas porque a gente não tem a data em que isso vai para o ar. Entendeu? Então por isso que a gente costuma não sintonizar no tempo nesse sentido. Certo. Né? Mas valeu. Então estaremos lá. Valendo. Né? Estaremos lá também, claro. Sem nenhum problema. Vou fazer uma participação no show dele. Sim. Já temos aqui fechado com o Tatal também. Uma apresentação aqui no Bar do Frango. Vai ter também o sarau lá de Quinho. Sim, dia 20. O Kim que você fala? O Kim que você fala Da Rádio é o TV no Kim ar. Miranda, não? Não, Rádio TV no ar, passarinho. Ah, tá. É o... Mas já não foi, não? Não, vai ser agora. Não, dia não, 20, eu não vai fiz poder com ele uma falar. entrevista. É agora... os acordes urbanos. E- Não, os acordes. o programa chama de Acordes urbanos e a Rádio TV no ar.
Sim, É. então. Eu já estou confundindo com periféricos. Não, aí já é um sarau. Já foi. É que tu estava lá. Quando a né, gente estava se no encontrou. sarau lá, Beleza. já no Itaim, com o punk. Aqui, além da lenda. Dinho, foi um prazer, cara. Você Poxa, tem é um muita prazer história, meu, cara. muita história. Eu sou seu fã desde legal do e- teatro lá, o teatrinho. Hoje eu tô com a memória fraca demais. Né? Mas Esqueci é- de tomar. Mas a gente costuma fazer essa conversa aí de no máximo meia hora, é mais para poder realmente instigar, né, as pessoas conhecerem, mas sempre para ter um outro momento. Quando você for lançar um próximo trabalho, um CD, a gente volta a conversar, lança de novo e tal. E eu gostaria que você terminasse com mais uma música aí. Opa, beleza. E aí você escolhe a que você quiser e a gente vai se encontrando aí no sarau, nas apresentações sua, dos nossos parceiros também, como Zulu, Costa Sena, Jocélio, né? O Cezinho, enfim, essa galera que faz parte de levar a cultura para esse mundo da uma fora. Vamos lá então com vocês, finalizando então, Dinho Oliveira com a música, qual o nome? Asas. Asas. Dedicada a Camilinho e a Cacau que tá ali. Minha Ok, Cacau. muito bem. Asas são aí esses meninos, não risquem me perder no destino. Menina, vem sentir, o mundo não é o medo, o mundo tem mil segredos pra desvendar. Nuvens são esses meninos tantos, um grito de prazer e de encanto, um canto que merecesse mil ervas e mil flores, mil histórias de amores pra desvendar. Asas são a imaginação de alguém que não se prende a um lugar, um facho de claridade, abraços de comunhão, a chama do coração a nos guiar. Um facho de claridade, abraços de comunhão, a chama do coração a nos guiar. Ô menina flor, me diz, onde mora o meu amor? Mora no caixão de ouro, menina flor, Ediar.